O 4 fala que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. O soberbo é aquele que quer andar na vaidade dos próprios pensamentos. O humilde é o que reconhece que ele é independente de Deus sobre todos os aspectos. E se o Senhor não fizer, ele está enrolado. Vou te dar um exemplo de um homem humilde. Moisés. Um dia ele falou para Deus assim: Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Olha para você ver a dependência de Moisés. Olha como que Moisés entendia que Deus tinha que estar à frente de tudo que ele viesse a fazer. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir desse lugar. E aqui o verso 10 desse texto que eu li está falando assim: este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como esse circo que para nada presta. Nós temos um entendimento equivocado não só a respeito de soberba, mas também a respeito de adultério. Adultério não é só quando você pula a cerca. Adultério é quando você segue outros deuses. Você está adulterando contra Deus, contra o verdadeiro, contra o único Deus. E aqui está falando que é um povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras. É Deus falando: olha, eu estou querendo direcionar, mas eles não deixam. Eles andam na vaidade dos próprios pensamentos, eles se acham, eles querem ir sozinhos e eles vão. Ainda que eles não saibam para onde estão indo, mas eles vão. E Deus quer muito cuidar do povo dele, porque ele falou: olha, é um povo que eu escolhi para me serem por povo e nome, e louvor e glória. Olha que privilégio, Deus nos escolheu para ser o povo dele. Porque aquele Israel já passou. Aquele Israel hoje é só uma referência. O povo do Senhor hoje sou eu e vocês. Amém. E nós continuamos igualzinho o povo de Israel, um povo maligno que se recusa a ouvir as palavras que Deus está falando. Então, igreja, é importante você entender que quando você rejeita, você está rejeitando a direção do Espírito Santo na sua vida. E nós sem o Espírito Santo não somos nada. Porque Jesus falou assim: eu vou preparar a morada para vós, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar para vocês o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Mas qual é a valia que nós, sabe, de que nós temos nos valido da pessoa do Espírito Santo? De nada, porque muitas vezes, na maioria das vezes, melhor falando, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo mostra a direção e nós vamos exatamente na direção contrária. Por quê? Porque somos soberbos, porque achamos que podemos ir com nossas próprias pernas, que sabemos, que conhecemos, quando na verdade nós não sabemos de nada, irmãos. A Bíblia diz a respeito de vontade, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O que a Bíblia fala da minha e da sua vontade? Quantos de nós resolveu agir na força do próprio braço? Quantos de nós somos esse povo soberbo aqui, esse povo maligno que se recusa a ouvir a palavra de Deus? Para que clamarmos o Espírito Santo? Para que orarmos uma oração farisaica? Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me faz transbordar do seu óleo. E quando ele enche, você anda na sua própria força. Para que pedir então? Não precisa. Se você quer andar na sua própria força, em vez de pedir o óleo do Espírito, pede uma cartela de Dorflex, é melhor. E Deus, Ele quer nos ensinar a nos submetermos a autoridades, até nós entendermos que nós devemos nos submeter a Deus. Nós não conseguimos nos submeter. A mulher não consegue se submeter ao marido, o marido não consegue se submeter a Cristo, os dois não conseguem se submeter ao patrão, os filhos não conseguem se submeter ao pai.
não consegue se submeter à mãe, como que vai se submeter a Deus? A palavra mesmo diz, né? Como que você vai amar a Deus que você não vê, se você não ama seu irmão que você vê, que você come com ele, que vai na sua casa, que se relaciona com você? Então, irmãos, Deus, Ele está querendo nos ensinar a sermos dependentes dEle, a andarmos na direção dEle, a deixarmos de lado tudo que nós achamos que sabemos, porque na verdade nós não sabemos nada, e ficarmos na dependência do Senhor. O que nós não entendemos é que o mundo espiritual é um terreno perigoso demais. E nós, de uma forma desavisada, queremos andar nesse terreno na nossa própria força. E no mundo espiritual, caminha-se assim: se o Senhor for, vá; se Ele parar, para. Quantas vezes o Senhor parou e você continuou? Quantas vezes o Senhor foi e você ficou parado? Nós fazemos exatamente o oposto do que é para ser feito, irmãos. Por quê? Porque nós achamos que sabemos. Aí quando o negócio desanda, quando a vaca vai para o brejo e atola, aí nós chamamos o Senhor. É o que alguém postou no Facebook, né? Deus, Ele não é band-aid para você chamar só quando se machuca. E quantos de nós agimos dessa forma? Só recorremos a Deus quando a chapa esquenta. Só recorremos a Deus quando todas as nossas possibilidades se esgotam. Quero te falar uma coisa, igreja. Presta atenção, Deus, Ele está querendo te conduzir. E o que deveria ser visto por nós como um privilégio, tem sido visto assim: Deus, Ele gosta muito de entrar nas minhas questões. Deus não me deixa respirar sozinho. Não, Deus deixa. É porque quando Ele deixa, nós fazemos tudo que não é para ser feito. Esse é o grande problema. Por isso nós somos comparados a ovelhas e Deus é comparado ao pastor. Porque a ovelha, ela vai para a boca do lobo assim na maior inocência possível, come coisas que ela não consegue digerir, se enrola no arame farpado com muita facilidade, some do resto do rebanho, faz o pastor ir longe para buscar. Então é importante nós ficarmos e entendermos: olha, precisamos da direção de Deus. Precisamos. Nós cantamos muitas vezes isso, mas nós não vivemos isso. E quando nós vamos na nossa própria força, irmãos, nós machucamos demais, nós cansamos demais. Jeremias, perdão, ele falou assim: maldito é o homem que confia no homem. E eu já expliquei para vocês o entendimento desse versículo. Ele não está falando que eu sou maldito quando eu confio no meu semelhante. Ele está falando que eu sou maldito quando eu confio na força do meu próprio braço, quando eu vou na minha força. Aí eu sou maldito. Deus, Ele quer nos ensinar qual é a nossa dificuldade em sermos ensinados do Senhor. Porque Ele falou que Ele nos escolheu para sermos povo dEle. Ele nos escolheu para sermos glória e louvor do nome dEle. Então, irmãos, olha, deixa o Senhor te conduzir. Quando o Espírito Santo te falar, não resista, não, faça. Quando o Espírito Santo te mandar parar de fazer, em nome de Jesus, não resista, pare de fazer. Mas olha, eu quero frisar isso, que nós temos feito exatamente o contrário. Quando é para fazer, nós não fazemos. Quando não é para fazer, nós fazemos. Por isso o Senhor nos chamou de povo de dura serviço. Mas eu quero te falar em nome de Jesus: não insista nisso. Não insista nisso. Quando você abre sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 25, está falando uma coisa muito forte para mim e para você. Olha só, 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Caminhos de morte. O que você acha que é legal, que é direito, não é o que Deus acha. Por isso o Senhor falou assim: olha, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Não entra nessa. Esse caminho que você acha que é direito é um caminho que tem te conduzido para a perdição, tem te afastado da presença do Senhor. Esse caminho não é um caminho que o Senhor trilhou para você.
Não é. Então, em nome de Jesus, não entra nessa e fala assim, não, eu sei a direção. Não, a menos que você fale em alto e bom som, olha, a minha direção é o Espírito de Deus. Se essa não for a sua direção, meu irmão, você não tem direção nenhuma, você está completamente equivocado. Deixa Deus te conduzir, deixa Deus te direcionar. Deixa Deus te direcionar, em nome de Jesus. Para com esse negócio de, Senhor, não, daqui para frente pode deixar que eu sei o caminho. Não, nós não sabemos o caminho. Nós não sabemos. Toda vez que o Senhor nos solta, nós somos igual a essa ovelha que eu mencionei. Nós temos que ser buscados pelo pastor. Toda vez, sem exceção. Então, irmão, em nome de Jesus, presta atenção. Esquece desse detalhe que você sabe também, que você sabe andar sozinho. Não, você não sabe, eu não sei. Nós precisamos do Senhor. O Senhor, Ele quer te mostrar o caminho. E se você permanecer nessa soberba, você nunca vai conseguir ver, nunca vai conseguir enxergar esse caminho. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero falar, olha, o verso 11 de Jeremias, o Senhor está falando, olha, porque como o cidro se apega ao novo nome, assim eu fiz apegar-se a mim a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome, louvor e glória, mas não deram ouvidos. Até quando que vai ser assim? Até quando que nós deixaremos de dar ouvido? Até quando que nós deixaremos de ser conduzidos por Deus? Deus, sabe, Ele tem insistido em nos conduzir, em nos orientar, em nos ajuntar, ao ponto do Senhor Jesus Cristo, quando estava chegando próximo de Jerusalém, Ele olhou Jerusalém assim de longe e chorou e lamentou, e Ele falou assim, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo de minhas asas, assim como uma galinha junta os seus pintinhos, mas você não quis. E Jesus hoje, Ele está falando a mesma coisa. Ele não mudou o discurso dele, porque nós que somos a Jerusalém espiritual, nós resistimos em sermos cuidados por Deus. Constantemente somos pegos fazendo o que não é para ser feito, constantemente somos pegos sem fazer o que é para ser feito. Estamos sempre na contramão do negócio, irmãos. Deus, Ele quer nos guiar. Olha, é Ele que falou, eu quis ser tudo na vida deles, mas eles não me deram ouvidos. Nós vamos atrás de outros deuses, e aí você vai falar assim, pastor, fala sério, você não está sabendo o que você está fazendo, não. Eu me converti mesmo. Eu só vou a igrejas protestantes, na minha casa não tem nenhuma imagem, é verdade. Eu também acredito que não deve ter mesmo, não. Mas não é disso que eu estou falando, irmãos. O que eu estou falando é que Deus está querendo te conduzir e você não está deixando, porque o Deus da soberba, e esse Deus, Ele recebeu um altar no seu coração que você mesmo edificou, Ele tem falado mais alto que o Espírito Santo. O Deus da altivez, que você mesmo edificou um altar no seu coração para Ele, está falando mais alto que o Espírito Santo. O Deus da presunção está falando mais alto que o Espírito Santo. Então, eu quero te falar uma coisa, se você não reconhecer que você, assim como eu, é dependente da graça, é dependente da direção do Espírito Santo, é dependente do favor de Deus, você está enrolado, você está em maus caminhos, em maus lençóis, e precisa entender isso. Olha, foi o Senhor que falou, eles não me deram ouvidos. Eu quero te perguntar, até quando vai ser assim? Até quando? Por que não mudar a estratégia se você já percebeu que tem dado errado? Porque você está querendo insistir nisso, sendo que não tem havido progresso, não tem prosperidade nenhuma nisso. Precisa entender, querido, que Deus, Ele quer ser o nosso Deus. Por isso que a Bíblia fala, amai a Deus sobre todas as coisas. Quando você se acha, você deixa de amar a Deus. Quando você acha que conhece o caminho, você deixa de amar a Deus. Quero te perguntar, não tem muita incoerência nisso, não? Hoje você conhece o caminho, amanhã você se estrepa e depois da manhã você está falando para Deus, Deus, olha, eu achei que eu conhecia o caminho, mas eu não conheço não, me ajuda.
Puxa vida, uma vez se nós fizermos isso, tudo bem, mas isso é uma rotina na vida de muitos de nós. Sempre, sempre pedindo a Deus para nos recolocar no caminho de novo, pelo mesmo problema, pela mesma atitude equivocada, que é a de não reconhecer a Deus. Tem pessoas que, se nós fizermos um apelo todo domingo ela precisa aceitar Jesus. Uma vez por semana ela precisa aceitar Jesus. E depois não adianta falar, mas meu Deus, vem outra pregação de correção. Meu irmão, se está sendo corrigido, glorifica, porque Deus só corrige aqueles que Ele ama. Deus só corrige aqueles que Ele ama. E além de corrigir, Ele açoita. Então, eu quero te falar uma coisa, em nome de Jesus, vai para a palavra de Deus. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo 3, verso 6, Deus está querendo nos ensinar de novo. Olha, igreja, Deus ele é maravilhoso demais, Deus ele é bom demais. Provérbios 3, 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém, aleluia. Está falando para você reconhecer a Deus só quando te for conveniente? Não. Está falando assim, reconhece-o em todos os teus caminhos. É porque nós não reconhecemos ao Senhor, é porque nós vamos na força do nosso próprio braço, que nós muitas vezes dançamos, batemos com a cara na parede, irmãos. Uma vez eu falei com a Jussara assim, não apareceu uma oportunidade, uma coisa fina. Ela falou, o que foi? Falou, o cara vai arrumar uma máquina para nós, de cartão de crédito, vamos receber esse benefício, tem isenção disso, tem daquilo, tal, não sei o quê. E hora nenhuma eu perguntei a Deus, Deus só está nesse negócio. Irmãos, você tem que ver que tragédia que foi para me livrar disso. Tem que ver que dificuldade, sabe? Quando você vai cavando e cada vez que você cava para subir, você desce mais. Eu falei, agora mesmo eu vou dar de frente com o próprio Satanás, não é possível. Mas sabe por quê? Porque eu fui na força do meu próprio braço. Dancei. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso com vocês. Sabe qual é a vergonha? É continuar fazendo isso. Esse é o grande problema. Sabe, você precisa entender o que a palavra de Deus fala. Seja simples como a pomba, mas seja prudente como a serpente. Qualquer história que nos conta, nós vamos atrás dela assim, não, esse aqui é meu amigo. É a mesma ilusão de você chegar numa máquina de caça-níqueis e começar a colocar a moeda lá e falar assim, eu vou ganhar dessa máquina. Eu te pergunto, vai projetar uma máquina para você ganhar dinheiro nela? Quem vai ganhar dinheiro é só o dono da máquina. E é a mesma coisa de nós acharmos assim, não, olha, apareceu uma pessoa aqui do nada e veio para me ajudar, veio ajudar a fechar seu caixão, veio ajudar a tapar tudo de terra, depois com uma laje de concreto. Meu irmão, aprende a reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Olha que Provérbios está dizendo, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você devia pegar o marca-texto e gastar ele todo, só sublinhando esse versículo da sua Bíblia, porque foi isso que eu fiz para mim. Olha pra você ver, tá amarelinho, é igual eu, quando eu fiquei de frente com o cara da máquina, que é amarelo. Mas eu quero te falar uma coisa, precisa reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Não chama Deus só na hora do aperto, não. Não chama Deus só quando for conveniente. Não, coloca seus projetos diante de Deus. Coloca tudo diante de Deus. Deus, o Senhor está nesse negócio. Porque se Deus estiver, meu irmão, eu quero te falar uma coisa. Eu não estou aqui te prometendo, se você colocar diante de Deus, vai ser só bênção e glória. Você vai pegar uma estrada asfaltada, duplicada, iluminada, sabe assim, um pedágio mais barato. Não, negativo. Você vai continuar tendo lutas. Isso aí é fato. Mas olha, quando você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, a Bíblia diz que Ele endireitará as suas veredas. Então, em nome de Jesus, começa a consultar a Deus, começa a buscar o Senhor, começa a pedir. Porque nós não chamamos Jesus de Senhor. Eu quero te lembrar que Senhor é aquele que manda.
Senhor é aquele que manda. O Senhor é aquele que deixa ou não deixa. E quantos de nós somos assim? Oh, Deus, me dá isso. Deus não dá, ele faz uma tromba que o elefante fica com a inveja dele. Foi treinado para escutar só o sim. Se Deus falar, não precisa nem negar não. Se Deus mandar esperar, já fica emburrado. Eu quero te falar, se Deus não deixar, é porque vai te fazer mal. Se Deus não deixar, é porque vai servir para te arruinar. Então glorifica, porque é isso que a Bíblia diz. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do nosso Deus. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus é que sabe o melhor para nós. Você pensar que você sabe é soberba. Você pensar que você sabe é altivez. E a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos. O fato de você estar na igreja não vai garantir nada, porque Deus resistiu aos soberbos. É Ele colocar a mão na sua cabeça e você tentar sair do lugar e Ele te segurando, Ele está te pressionando para baixo. Você não consegue, você não sai do lugar. Não tem progresso nisso, não tem prosperidade nisso. Então é importante você entender isso. Esse povo que Deus falou, que era um povo maligno, olha que termo pesado, mas foi Deus que falou. Esse povo maligno, Deus está se referindo a mim e a você, querido. Deus ele não está falando para quem está lá na boca de fumo, não está falando para quem está na zona de prostituição, não está falando para o homicida, está falando para nós. Está falando para nós. Quando João Batista falou assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, João Batista não estava falando para o povo lá da boca de fumo, ele estava falando para aquele povo que se chegou ali para ser batizado, porque viu uma esperança, ainda que fosse um batismo de água, mas que viu uma esperança. E qual a diferença de nós para os fariseus? Qual a diferença de nós para aqueles publicanos daquela época lá? Então, irmãos, em nome de Jesus, eu quero te falar uma coisa. Você pode colocar 1000 camisetas com 1000 frases gospel no seu peito, e isso aí é facílimo. Ao ponto de alguém falar assim, andar com Jesus no peito é fácil, eu quero ver ter peito para andar com Jesus. Isso é difícil. Porque ter peito para andar com Jesus é você falar assim, olha, eu não tenho vontade mais. Eu não tenho vontade mais. E sabe que a Bíblia diz que nós não temos vontade mais. Esse foi o versículo que eu odiei por muitos anos na minha vida. No mês da minha conversão, eu era um cara extremamente sanguíneo. Talvez eu seja ainda, não sei. Mas lá eu era muito mais. E eu, assim, tudo meu era resolver na base do braço. Apesar de eu não aguentar nada, eu não sabia brigar. Aí a Jussara ia andando atrás de mim e falava, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E você tem que entender que essa é a minha e a sua realidade. Que se você teve um encontro verdadeiro com Jesus, você não vive mais, não. É o Senhor que vive em você. E eu duvido que Jesus tomaria uma atitude sem buscar a direção do Pai. Sabe por quê? Porque hoje eu estava explicando para os alunos do pré-batismo que muitas vezes você vai ver nos evangelhos que Jesus apartava-se das multidões, apartava-se dos discípulos e subiu um monte para orar. Jesus subiu um monte para buscar a direção do Pai, para perguntar, Deus, e aí? Qual foi a última vez que você colocou alguma coisa diante de Deus? Qual a última vez que você perguntou a Deus se Ele estava no negócio? É isso, igreja. O próprio Deus encarnado tinha necessidade de orar, de apresentar as coisas para Deus. Nós não. O nosso negócio é a toque de caixa. Bola vem, mata no peito, já dá um bicudo nela para lá, e seja que Deus quisesse, na terra como no céu, no campo qualquer. Não, irmão. Não. Vamos buscar a Deus. Você continuando no livro de Provérbios, no próprio capítulo 3, o verso 7 fala assim, o 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, obedeça ao Senhor e aparta-te do mal. Aparta-te do quê? Do mal. De que o Senhor nos chamou lá no capítulo 13 de Jeremias? Este povo maligno. Mal vem de quê?
ou melhor, o maligno vem de quê? De mal. Então, olha, não seja sábio aos seus próprios olhos. Para. Quanto você já foi prejudicado por ir na sua própria força? Quanto você já perdeu por ir na sua própria força? Começa a estabelecer o Senhor como a sua direção. Entende isso? Tudo tem que ter o crivo de Deus, tudo tem que ter a chancela de Deus. Tudo necessita disso. Outro dia alguém colocou um namoro fruto de oração, ele perdura, agora o namoro fruto de uma cantada, ele está fadado ao fracasso. Sabe, irmãos, você quer namorar, ora a Deus. Você quer comprar um carro, ora a Deus. Quer comprar uma casa, ora a Deus. Quer mudar de emprego, ora a Deus. Começa a colocar o Senhor, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Lembra das vezes que você fez isso e do que o Senhor fez por causa da sua sujeição, por causa da sua humildade, em reconhecer que Ele sabe a direção. Muitas vezes que nós fazemos isso, o Senhor faz com que a palavra dele, de Abacuque, capítulo 3, se cumpra. O Senhor nos faz andar em lugares altos. Quando o Abacuque falou assim, o Senhor me faz andar de forma altaneira, ele estava falando isso. O Senhor me faz andar em lugares altos. Quando eu reconheço que Ele é meu Senhor, quando eu reconheço que eu preciso pedir para Ele, quando eu reconheço que eu preciso apresentar essa causa para Ele. Irmãos, Deus é Deus, e agindo Ele, ninguém pode impedir. Eu quero te falar uma coisa. Eu estava numa situação, numa causa na justiça, que o cara, para me afrontar, ele entrava e trazia o corpo jurídico da empresa dele. Era ele mais 3 advogados, que parecem mais atores da rede de televisão. E eu lá com a minha advogada, eu olhava para ela e falei assim, você está aqui porque precisa estar, porque meu advogado mesmo, ele já sentou nessa cadeira, já bateu o martelo a meu favor. Irmãos, esse povo, eles foram humilhados de uma forma que você não imagina. De uma forma que você não imagina. Eles saíram, mas saíram assim, sabe, derrotados mesmo, com força. Você pode falar assim, derrotados na expressão da palavra. Por quê? Porque eu estabeleci o Senhor nesse caminho. Mas olha, eu não posso estabelecer o Senhor só quando me é conveniente. É isso que eu preciso explicar para você. Se você quer arrumar uma namorada, quer arrumar um namorado, aí você vai e coloca isso diante de Deus. Deus honra. Depois que Deus honra, você... Tchau, Deus. Eu queria, eu já consegui. Não é assim, irmãos. Porque Deus perdeu nisso? Não, nós perdemos. As bênçãos de Deus para a nossa vida são insondáveis. São insondáveis. Você acha que isso é tudo que Deus tinha para você? Lógico que não. Lógico que não. Então reconhece. Eu quero te falar uma coisa. Quando o exército de Israel saía para pelejar, antes eles oravam ao Senhor e Deus falava assim, pode ir que eu vou entregar esse povo nas mãos de vocês. E eles não prevaleciam porque eles eram maiores, porque eles tinham um exército mais preparado, não. Eles prevaleciam porque Deus entregava o inimigo na mão deles. Israel ganhou de muitos exércitos, muitas vezes maior que eles. Mas a Bíblia Sagrada fala que um dia a soberba entrou no coração do povo de Israel e eles saíram para pelejar contra uma cidade por nome Ai. Minúscula, uma cidade pequena, que na verdade não podia se dizer que eles tinham um exército. E eles falaram assim, isso aí nós vamos destroçar só com os nossos rapazinhos. Israel foi derrotado de uma forma humilhante. De uma forma humilhante. Por um povo que nem era povo. Então, em nome de Jesus, presta atenção. Busca Deus. Quer ser abençoado? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Coloca a sua vida no altar de Deus e fala assim, olha Deus, eu vou fazer o que o Senhor quiser que seja feito. A partir de hoje eu não tenho vontade, mas minha vontade, Deus, é fazer a sua vontade. Vamos ver se Deus te honra ou não honra. Vamos ver se Deus move a terra a seu favor ou não. Nós temos N exemplos, irmãos, de pessoas que se sujeitaram a Deus e que foram extremamente abençoadas.
O problema todo é que nós queremos saber detalhes demais, nós queremos informações demais. Ah, Deus está no negócio? Tá, mas como é que vai ser? Não interessa, Deus está no negócio. Glória a Deus, aleluia. Quero te perguntar uma coisa: onde que você leu que Abraão, ele estabeleceu um diálogo com Deus? Tá bom, Deus, eu vou despedir da minha parentela, mas para onde que eu vou mesmo? Deus, ele escutou isso da boca de Abraão? Não escutou. Abraão separou da parentela dele e ó, foi embora. Foi embora. O que Deus fez? Deus fez Abraão pai de multidões. Eu quero te falar uma coisa para você que questiona muito a Deus. Moisés, ele fez isso.